Thalita de Faria, eu sou psicóloga aqui do CER2 Ciras. Eu me formei há 10 anos atrás, lá pela Unisal, em Americana. Sou pós-graduanda em intervenção ABA. Sou artista também, eu brinco que eu sou psicoartista. A gente pensa muito nessas questões da saúde mental, principalmente agora, né, no Janeiro Branco, que a gente trabalha com essa valorização da saúde mental. É um aspecto importantíssimo na nossa vida. Sem a nossa saúde mental, a gente não consegue ter qualidade de vida. Então, a gente precisa desse cuidado, esse olhar interno para o nosso cuidado todos os meses do ano. Mas em janeiro é quando a gente relembra o pessoal, como é que vocês estão aí, estão se cuidando, anda refletindo, tendo consciência sobre os próprios movimentos, sobre as próprias ações, sobre os próprios sentimentos. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, para que a gente possa viver numa vida tranquila, com satisfação e com qualidade. Thalita, qual a diferença entre psicóloga e psiquiatra? O psiquiatra, ele é um médico especializado em psiquiatria e o psicólogo trabalha com psicoterapia. Então, o psicólogo ele trabalha com um processo psicoterapêutico em que não envolve medicação, então nós não trabalhamos com a receita de medicação, podemos fazer diagnóstico também, e aí, inclusive, é a partir do diagnóstico que a gente consegue pensar num plano terapêutico para esse paciente. Já o psiquiatra, ele é um médico especializado em saúde mental, então ele chega como um grande parceiro do psicólogo para que ele possa fazer também essa avaliação, essa investigação diagnóstica e entrar com uma ação medicamentosa caso seja necessário. Eu tenho observado que nos últimos anos, principalmente, a turma mais jovem tem tido muitos problemas de ordem psicológica, doenças mentais, enfim. Por que ocorre esse fato? São questões multifatoriais, né? Então, questões relacionais, questões familiares, questões com os amigos, o próprio desenvolvimento da tecnologia também, como é que vem sendo feita essa relação com a tecnologia mesmo, com jogos. Cada caso é um caso. Tem a questão da relação com a escola também. Então são questões multifatoriais. O que devemos fazer quando percebermos um comportamento diferente por parte de um familiar, por exemplo? O diálogo é fundamental. Então o diálogo entre pais e filhos. E se sentir essa necessidade, se ver alguma alteração de humor e alguma alteração de comportamento, vale a pena buscar ajuda profissional, seja na parte da psicologia ou até mesmo na psiquiatria, para receber as orientações adequadas e, se for necessário, iniciar um tratamento. A gente vê que está tendo muita alteração de humor, está ficando muito triste, muito isolado, ou agressivo, ou irritado, se está tendo comportamentos autolesivos, aí normalmente as famílias procuram algum médico, seja o clínico geral, como você falou, ou normalmente o psiquiatra. E aí o psiquiatra vai fazer o encaminhamento. Muito provavelmente ele vai fazer o encaminhamento para o psicólogo. E se for pela via contrária, se chegar no consultório psicológico, muito provavelmente ele vai ser encaminhado para o psiquiatra caso seja necessário. Qual o caminho para uma vida mais saudável? Também envolve muitas questões, é um hábito de vida. Então é parar para observar como é que está sendo, como é que está sendo o meu hábito de vida. O que é que eu ando fazendo no meu dia a dia que me aproxima dos meus valores. Então eu acho que uma dica para a gente se orientar em relação a qual caminho que a gente está seguindo na nossa vida, se esse caminho está sendo um caminho positivo ou um caminho prejudicial, é observar os nossos valores. E a partir daí ir observando quais comportamentos que eu ando tendo que me distancia desses meus valores e automaticamente faz com que eu me sinta mal, que eu me sinta deprimida, que eu me sinta triste, que eu me sinta sem sentido,
E quais são os comportamentos que estão me fazendo me aproximar dos meus valores? E isso daí traz um sentido de vida muito grande. Além daqueles outros hábitos que normalmente a gente sempre fala, né? Como é que está a sua alimentação? Como é que tá os seus hábitos de sono? Como é que tá seus hábitos de exercício físico? Os seus hábitos de relacionamento? Como é que anda o seu trabalho? Como é que anda a sua família? A sua saúde física? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Ou seja, é um conjunto de ações. É um conjunto de ações. E eu convido todos vocês, caso sintam no coração de vocês a necessidade de procurar ajuda especializada, que procurem. A gente sabe que tem muito preconceito em relação aos atendimentos psicológicos e psiquiátricos, mas vamos fazer uma comparação. Quando a gente se machuca e quebra o nosso braço, o que a gente faz? A gente busca ajuda especializada para se curar, não é? Busca um tratamento para aquele braço quebrado. E quando a gente está com sintomas, com dores, que a gente chama de dores na alma, normalmente a gente ouve o pessoal falando por aí, a gente também precisa buscar tratamento. Então não precisa ter esse preconceito de clínica, psicologia e psiquiatria é coisa de doido. Não, minha gente, a gente precisa cuidar da nossa mente, porque sem a nossa saúde mental, a gente não vai para lugar nenhum. Então eu acho que está mais do que na hora da gente parar para pensar na importância que é cuidar da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito.